Por que você não deveria aceitar esse tipo de explicação para dores crônicas? Olha, certa vez eu atendi uma médica anestesiologista que havia passado por diversos profissionais da saúde e essa médica tinha alguns contatos com ortopedistas, né? E haviam explicado para ela que caso ela dobrasse a coluna para frente, a hérnia beliscaria o nervo e a dor irradiada na perna dela iria se intensificar. Com um certo medo de não conseguir andar, de até de ficar cadeirante, essa médica passou por vários serviços de fisioterapia e em um desses serviços foi dado essa explicação junto com um movimento. E esse movimento era de dobrar para trás. Basicamente, ela deitava, esticava a coluna para trás e olhava para o teto e ela melhorou. Por muito tempo, esse foi o exercício que fazia ela melhorar. Até que um dia ela teve uma recidiva da crise. E nessa recidiva, ela tentou autogerenciar o problema e quando ela tentou fazer os exercícios que ela já estava acostumada, ela percebeu que não estava mais melhorando. Além disso, ela começou a piorar. Então ela foi agindo massivamente na direção de conseguir outros contatos profissionais e ela chegou até mim. Quando eu avaliei, ela tinha um alto nível de catastrofização, um comportamento que fazia com que ela pensasse que toda vez que ela fizesse um exercício e esse exercício desencadeasse dor, ela iria se machucar cada vez mais. Então eu comecei a explicar para ela o que a neurociência da dor traz em casos de dores crônicas, aquelas dores que surgiram há mais de 3 meses, sem relato de trauma, queda ou acidente. Caio, qual foi a explicação que você deu para ela? É muito simples. Depois de 3 meses, o seu corpo, se você não tem uma doença reumática, uma doença inflamatória crônica, seu corpo é capaz de regenerar e recuperar todos os tecidos lesionados. Então, isto é, se de fato ela tinha uma hérnia de disco e essa hérnia de disco estava extrusa, batendo no nervo e provocando essa dor irradiada na perna, o tempo que ela já tinha de dor já foi o suficiente para que o seu sistema imunológico desencadeasse uma cascata de neutrófilos através de um processo que a gente chama de quimiotaxia, onde esses neutrófilos, esses macrófagos, essas células imunológicas iriam degradar aquele tecido herniado, porque eles entenderam que aquela hérnia, por ser tão grande, agora é um agente agressor. Tá fazendo sentido até aí? Então vou te dar mais uma explicação. Uma vez que esse processo inflamatório já cedeu depois de 3 meses, aquele tecido que fazia a dor descer na perna não é mais responsável pela dor na perna. Isto é, agora o cérebro, através das memórias aversivas que ela teve, depois de todas as explicações e tratamentos que ela teve, frustração de realizar porque ela não melhorou, começou a desencadear memórias que foram emparelhadas com as experiências de movimento. Tipo imã de geladeira, sabe? Que você cola assim, o pensamento automático de catastrofização ficou colado na experiência de movimento que era aversiva para ela. Então, qual foi o insight que eu dei para ela? Olha, doutora, infelizmente, de acordo com a minha avaliação, eu acredito que a senhora só vai melhorar se voltar a dobrar a coluna. Agora, é claro que eu não vou te fazer dobrar a coluna para pegar um peso de 10 quilos aqui agora. É claro que eu não vou te fazer dobrar a coluna sucessivamente sem uma dose de exercício. Então, existem várias maneiras de dobrar a coluna. Então, a maneira inicial foi deitar de barriga para cima e abraçar os joelhos. Logo depois, ela ficou de 4 apoios e começou a sentar no calcanhar. Logo depois, ela sentou com o bumbum na ponta da cadeira e começou a alcançar o chão. E aí, sucessivamente, com o passar das semanas, ela começou a dobrar de pé. E ela foi começando a perceber que a dor que estava na perna começou a subir para a coxa, subir para o bumbum, subir para a inguinal, centralizar na coluna e ela melhorar. Eu estou dizendo que o seu processo de dor crônica vai ser igual ao dessa médica que me procurou? Não, eu só estou te clareando, abrindo a janela, uma luz no fim do túnel, para que você encare que existe essa possibilidade. Não importa se você é médica, se você é ortopedista, se você é cirurgião, se você é psicólogo ou se você é fisioterapeuta como eu.
Na maioria das vezes, 95% dos profissionais não estão atualizados com as principais diretrizes científicas que norteiam o tratamento de uma dor crônica. Então, a chance de você estar recebendo um tratamento extremamente equivocado é gigantesco. Então, pode haver solução para o problema que você está passando aí agora. Então, o resumo da ópera. Jamais aceite explicações como essa, ó. Explicações estritamente anatômicas, onde o cara pega um modelinho de coluna, te mostra aqui a hérnia de disco, te diz que está batendo no nervo e pronto. Na sua mente, essa agora é a única causa para você ter dor. Portanto, você está tendendo a pensar o quê? Você está tendendo a pensar que somente removendo esse fragmento herniado cirurgicamente que você vai melhorar. E, na verdade, ao redor dessa hérnia, se a gente pudesse ampliar num software 3D essa coluna aqui, você tem diversas musculaturas que, à medida que você ativa ela de forma gradual, você vai melhorando, vai ativando a cascata do sistema imunológico e acontecendo todo aquele processo que eu acabei de te explicar. Tem um estudo de Tiu e colaboradores que foi publicado em 2015 que mostrou que quanto maior for a sua hérnia detectada na ressonância magnética, maior é a chance dela regredir espontaneamente com tratamento conservador. Existe um outro estudo que mostrou que a maioria das pessoas que são submetidas a uma ressonância magnética e não tem dor, nesse estudo de Brinjic et al., também de 2015, ele colocou 3.110 pessoas que nunca tiveram dor na coluna dentro de uma máquina de ressonância magnética e colheu o laudo. A maioria esmagadora, 87,5% das pessoas, tinham alterações como essa, abaulamento, protusão, hérnia e por aí vai. Então, se você aceitar do profissional que você procurou uma explicação anatômica dizendo que alguma coisa isolada está causando sua dor, fatalmente você está tendendo a fracassar no seu tratamento, beleza? Então, curte aqui, compartilha, comenta. Se você tiver alguma pergunta para mim, pode deixar nos comentários. Assina o canal e se você quiser mais vídeos como esse, é só seguir aqui o meu Instagram, Dr. Caio César SF, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.